Este é um alerta SIM. Então, bom dia. Hoje temos uma reportagem especial com o nosso convidado, Charles Darwin. Este nasceu em 1809 e foi um geólogo e um biólogo. Vamos mais saber sobre ele. Então, bom dia, Darwin. Bom dia, senhora repórter. Eu não tenho muito mais a dizer sobre mim, já disse tudo quase. Eu não era muito interessante, eu apenas era um biólogo e um geólogo. A única coisa interessante é que eu descobri a origem das espécies, ainda fiz um livro, está na FNAC se quiserem. Ok, ainda bem que está a disponibilizar-nos este livro. Então, fala-me um pouco, por exemplo, sobre o que levou a escrever. Fez uma viagem, não é mesmo? Sim, realizei uma viagem ao longo da costa da América do Sul. Passei ainda pela Oceania e, por fim, o meu último destino foi a África do Sul, até finalmente voltar a casa. Ok, ainda bem. Quanto tempo mais ou menos demorou esta viagem? Cerca de 5 anos, desde 1831 a 1836. A minha memória, eu acho que já não me falha, mas... Sim, normal, já passou algum tempo, não é mesmo? E levou algum objetivo com esta viagem? Levou alguma coisa que queria descobrir ou assim? Eu pessoalmente não, mas fui contratado como naturalista, porque o meu objetivo, por assim dizer, naquela viagem era estudar e descobrir determinadas coisas sobre os seres vivos, a meteorologia e a geologia dos sítios por onde passámos, sim. Ok, realmente uma viagem de 5 anos afetou, por exemplo, deve ter afetado algum campo da sua vida pessoal e até nas coisas que acreditava na altura, não é mesmo? Digo desde já que a viagem não foi fácil, passei quase todos os dias enjoado. Mas pessoalmente realmente mudou as minhas crenças. Eu era uma pessoa que acreditava no criacionismo, como a maior parte das pessoas no meu tempo, mas esta viagem mudou a minha mente e abriu a minha mente para o evolucionismo, através das inúmeras espécies que eu observei, ou dos fósseis, ou mesmo das formas geológicas que eu encontrei naquele local. Posso dar o exemplo das tentilhões, que eram uma ave que existia tanto na América do Sul como nas Ilhas Galápagos, que se encontram lá perto. Mas, apesar de serem bastante similares, havia bastantes diferenças, principalmente nos seus bicos, o que me fez, a princípio, eu ignorei, mas mais tarde, quando comecei a reparar que isso era frequente tanto em outras espécies, eu decidi investigar estes tentilhões e isto levou-me a pensar que realmente existiria um tentilhão ancestral que viveria no continente que originou todos estes tentilhões de bicos diferentes. Ok, e por exemplo, há bocado referiu a sua obra, não é mesmo? Pode-me falar mais um pouco sobre ela e dar mais a saber? A minha obra, a princípio, eu estava bastante relutante em publicá-la porque, como já disse, na minha altura, muita gente, ou a maior parte das pessoas, era criacionista e era muito contra o evolucionismo, estava com medo de ser criticado e julgado, mas ao fim de bastantes anos, depois da viagem, acabei por sim publicá-la. Baseou-se numa teoria em que fala da variabilidade intraespecífica, que acontece em todas as espécies, e da seleção natural. Ok, e sabe-me falar, por exemplo, mais sobre essa variabilidade intraespecífica? Variabilidade intraespecífica. Desculpa, não foi aqui pedir um pães de alho? Olha, realmente, obrigada. Fundado? Sim, então não sabe o que é pão de alho? Não. E variabilidade intraespecífica, ok, sabe? Não faz mal lá, Marco. Não, eu sou Darwin. Acho que na semana passada falámos de você. Então, sente-se um pouco, sente-se. Falar de mim? Então não sabe que hoje em dia há uma disciplina chamada Biologia onde nós falamos sobre si? Não, Então não olha, tenho fica a esse saber. conhecimento. Talvez o aluno saiba mais sobre si. No Lidl, encontra uma série de marcas exclusivas com uma qualidade muito superior aos preços que paga. Lidl, mais para si. Notícias CM. Então voltamos aqui com a entrevista a Charles Darwin. Já posso responder à pergunta que me foi feita antes? Sim, realmente. Ok, então, variabilidade intraespecífica é diferente, a diferença dos animais dentro da sua espécie, como diz o nome. Sim, Darwin. Até aí nós já chegámos. Será que o aluno de secundário cabe responder isto melhor que o senhor? Eu não sei como é que você não sabe isso, mas
Pronto, a variabilidade intraespecífica deve-se à variabilidade genética, pois, apesar de todos nós termos a mesma informação genética, esta acaba por se expressar de formas diferentes, como as mutações ou a reprodução sexuada. Reprodução sexuada? Sim, Mas porquê que isso afeta? porque esta variabilidade é aleatória e imprevisível, ou seja... A reprodução sexuada é aleatória e imprevisível. Não sabia disso. Sim, realmente Quando também não chegar a sabe casa- muitas coisas, não é mesmo? Continuando, mas tu falaste assim de uma coisa chamada genética. O que é isso? A genética é a ciência que estuda o código genético, que é responsável pelas características físicas de todos os seres vivos, que passam de pais para filhos. E isso. E por isso é que há evolução. Agora percebi. Ok. Pois, convinha Darwin saber estas coisas, não é mesmo? E agora, por exemplo, com esta informação que tem, já sabe explicar alguma coisa sobre, por exemplo, evolução humana? Como é que eu ia dizer? A evolução não é uma coisa que esteja completamente certa nos dias de hoje, né? Não há nenhuma resposta certa de como é que o humano terá evoluído. Há teorias, tal e qual como a minha, que é mais aceita, obviamente. Mas Então a sua teoria tem a ver com a evolução humana? pode ter, sim. Por exemplo, vamos pensar no Australopiteco. O Australopiteco foi o primeiro bípede da nossa linha de evolução, certo? E porquê é que ele terá sido o primeiro bípede? Temos várias opções. Posso começar pelo facto de ele, por causa da variabilidade intraespecífica, ser o primeiro com esta capacidade. Pode ter sido, e por ser o mais apto, reproduziu-se mais e acabou por transmitir estas características para os seus descendentes a partir do código genético, como disseste. Agora acho que já estou a perceber melhor, quando chegar a casa vou investigar mais. Outra possibilidade é os parentes, os ancestrais terem esta capacidade, mas nunca ter sido necessária, apenas houve fatores ambientais que o forçaram a ser bípede, a andar entre duas patas, certo? E outro fator ainda é os seus progenitores têm esta capacidade, mas nunca terem utilizado, simplesmente não utilizaram. E com isto, ele por acaso foi o primeiro, poderia não ter sido, poderia ter sido um acaso ele ter sido o primeiro. Ok, ainda bem que conseguimos concluir desta forma, sabendo que Darwin não soube responder a quase nenhuma pergunta. E vamos acabar assim o jornal. Obrigada por assistirem e é isto. Já a seguir para a próxima reportagem, onde vamos relatar as diferentes relações estabelecidas por Homo sapiens sapiens na fila do carro para os brancos com açúcar.